Galera, é o seguinte, Demirium no Xbox Series S é um desafio. Na verdade, esse poderia ser um título de diversos vídeos nossos ao associar um jogo que seja de fato da nova geração ao console de custo-benefício da Microsoft. E para cada um deles, na maior parte do tempo, o saldo é positivo. Felizmente. O problema é que já para se executar no Series X, Demirium faz uma curva técnica bastante extensa ao perambular por como cada efeito precisa ser executado lá, ou aonde determinado efeito pode ou não ser encaixado. Assim, no Series S, essa curva é ainda mais agressiva. Então hoje a gente vai passar por toda essa curva que define o comportamento do jogo na plataforma e com a ajuda de vocês através dos comentários, eu quero saber se vocês acham que ela se justifica ou esse é apenas um caso de jogo mal otimizado no console, certo? Certo. Uma das coisas que mais apresentou dificuldade em Demirium, independentemente da plataforma, foi a sua transição de realidades ou a coexistência de mais de uma realidade na mesma tela. Isso faz com que o jogo precise usar mais que o normal de cada peça de hardware da plataforma em que ele está se executando, o que talvez dificulte bastante a sua otimização também. Hoje em dia nem tanto, mas logo no lançamento, executar Demirium em um PC, mesmo que as configurações da máquina fossem parrudas, era um trabalho árduo, e posso dizer isso por conhecimento de causa. Só que por outro lado, parte disso é o que justifica ele ser um jogo de nova geração. Demirium não tem lá os melhores modelos de personagens e seus ambientes são extremamente competentes, mas não tem nada de revolucionário. Então, para ficar com cara de nova geração, o que o título faz é simplesmente duplicar a demanda de tudo isso. No entanto, quando usamos a palavra duplicar, passa a sensação de que ele apenas dobrou os cenários ou algo do gênero, mas não foi bem isso que aconteceu. O jogo consegue fazer a maestria de construir simultaneamente ambientes distintos ou te fazer transitar entre eles. E acredito que é nesse meio que a gente precisa se aprofundar antes de falar das dificuldades que o Series S apresenta, quais ele venceu e quais ele perdeu. Quando voltamos para algumas décadas atrás, em que era comum encontrarmos jogos que têm multiplayer cooperativo, vemos que a premissa de Demirium é bastante similar a isso e é isso que pode nos ajudar a explicar um pouco de como o jogo funciona e por que no Series S esse tipo de comportamento é um desafio. Basicamente são dois personagens, cada um com a sua tela, assumindo seu próprio controle com ações individuais, usando uma câmera própria para si. O grande questionamento é, até que ponto o jogo da Bloober Team usa essa base e a partir de que ponto ele começa a usar a nova geração, já que o game foi feito com exclusividade para os novos consoles, porque segundo o time de desenvolvimento, os hardwares mais antigos não seriam capazes de executá-lo. Então, para entender, vamos pegar o exemplo de Resident Evil 5, um jogo que permite jogatinas cooperativas no mesmo console em tela dividida. O sistema de renderização de Resident Evil 5 considera espaço por espaço. Digamos que você acabou de entrar numa nova área que demandou um loading. No momento daquele loading, todo aquele espaço foi renderizado tendo recebido o que vamos chamar de mini blocos para aumentar a complexidade local. Então imagine que, no momento do loading, uma grande área foi renderizada e junto com essa grande área, esses mini blocos também foram postos. Esses mini blocos nada mais são do que as salas que você consegue acessar sem a necessidade de um loading. Isso só foi possível porque o jogo já renderizou todo aquele mundo no momento da tela de loading. Dessa forma, no modo cooperativo, o mundo já está sendo construído e o console está se preocupando apenas com a perspectiva de cada jogador dentro de um único mundo. A perspectiva muda, mas o mundo é o mesmo. É claro que isso demanda poder técnico também, a gente não pode desmerecer. Não à toa, em muitos casos, a resolução de jogos que se executam com esse tipo de multiplayer acaba caindo, mas ainda assim não demanda tanto quanto a necessidade de construir um outro mundo fazendo ele coexistir com o mundo anterior apenas para aquele mesmo jogador. Em outras palavras, o mundo em que você e a pessoa que está jogando com você habitam é o mesmo mundo, por isso ele é renderizado apenas uma vez, o que não é o que acontece com Demirium. Demirium pega a maior responsabilidade que citamos anteriormente, que é a do ângulo de câmera, e para complementar, faz algo ainda mais difícil, que é renderizar o ambiente mais de uma vez com uma direção de arte completamente nova, composta por efeitos e necessidades distintos. Digamos que Demirium coloca dois mundos numa única tela. A grosso modo, ele vai trabalhar cenários diferentes em cada parte da tela e ainda vai fazer com que os ângulos de câmera também sejam distintos, valorizando o que cada cena pede. E não, isso não é pouca coisa. E eu posso te explicar o porquê. Esse daqui é um título feito na Unreal Engine 4 e ele tira proveito dela para poder trabalhar os materiais dos cenários. Todo e qualquer cenário que você for, mesmo que no Series S, você vai ter objetos sendo absurdamente bem trabalhados, mesmo os mais simples da realidade alternativa. Quando abrimos a câmera em primeira pessoa
pessoa para examinar um local, por exemplo, na hora de olhar para esses assets, podemos observar que a paridade entre essa versão e a versão do Xbox Series X é incrível. A diferença na qualidade é mínima ao olharmos para os objetos e texturas especificamente. E esse é o tipo de elemento a ser valorizado, porque assim como foi na plataforma mais forte, esse aqui também usa a resolução dinâmica para se manter com as duas realidades ativas, em que o pico mínimo pode chegar até 648p. Ou seja, ter materiais bem trabalhados e assets bem definidos é imprescindível para o jogo não se perder no meio da baixa resolução quando ela acontece. Mas aí é que tá. A gente sempre comenta que um dos melhores casos de resolução dinâmica no Xbox Series S é o de Metro Exodus, que com seu anti-serrilhamento consegue disfarçar muito bem quando ele atinge seu valor mínimo, com míseros 514 pixels. Só que parece que Demirium, com seus 648p, não fica para trás na hora de demonstrar toda essa habilidade com resolução. O fato é que a Unreal Engine 4 tem um sistema de anti-serrilhamento temporal muito competente e já demonstrou isso com diversos games que fazem a utilização dela. E isso pode ter facilitado a vida do jogo da Bloober Team. Tanto é que na maior parte do tempo, ele parece que está rodando em 1080p, mesmo quando na verdade ele não está. Mas não é apenas a qualidade dos materiais que é boa e oferece uma certa dificuldade para o hardware do console na dupla realidade. Muitos outros recursos acabam demandando para que essa dupla realidade simultânea se torne pesada. Quando a gente para pensar em efeitos como a profundidade de campo, que embaça a visão de certa parte do cenário, sombras, texturas e ambient occlusion, tudo isso é considerado de maneira individual e ocupando parte da memória de vídeo do console. Em cada realidade temos um mundo próprio, e esse mundo próprio, para ser coerente, precisa considerar seus próprios efeitos. Por isso que o sistema de ambient occlusion aplicado em uma realidade não é o mesmo que é aplicado na outra realidade. Afinal, o mundo é outro e o padrão de luz também. As coisas precisam se encaixar. No fim, toda essa esfera de recursos envolve a esfera técnica do Series S, que sabemos que é mais fraca que a do Series X. Então, muitos efeitos que demandam da memória do console tiveram que se esforçar ao máximo para se manterem presentes por aqui, e alguns nem conseguiram, mas foi justificável. Ao contrário do que muitos games estavam fazendo nos novos consoles, a mensagem de nova geração de Demirium sempre foi: estamos renderizando duas realidades em tempo real. Isso não era possível na geração anterior. Enquanto isso, outros jogos diziam: vamos ter Ray Tracing. Então, por esse motivo e também por conta da limitação de hardware no Series S, o sistema de Ray Tracing foi completamente anulado por aqui. O Ray Tracing em Demirium foi selecionado a dedo, não atuando em 100% do ambiente, nem no Xbox Series X. Assim, não seria uma surpresa a remoção do recurso por aqui. Como a mensagem de nova geração para o mundo que o jogo queria passar desde o começo é: temos duas realidades sendo renderizadas, então o foco do Series S foi 100% esse. Essa, até o fim da sua vida, até para justificar o seu menor preço, vai ser uma plataforma baseada em concessões. Nem sempre ela vai conseguir trazer tudo, alguma coisa vai precisar ser abdicada, e aqui foi o tal recurso. Só que a ausência de um Ray Tracing como um recurso de nova geração dentro desse aspecto não precisa ser uma coisa negativa quando existe algo que justifique essa ausência, como quando originalmente o jogo já oferece algo que demande tanto quanto tal recurso. E nesse caso estamos falando diretamente sobre a dupla realidade. E olhando hoje em dia com um olhar mais maduro, digamos que isso que eu disse agora foi uma autocrítica. O Ray Tracing do jogo, que no Series X é aplicado no Ambient Occlusion para gerar sombras discretas em arestas ou em objetos próximos de superfícies, as escurecendo, no Series S usou uma técnica de espaçamento de tela. Só que o Ray Tracing também deixou de ser aplicado nos reflexos, e temos duas técnicas para poder cobrir essa ausência. Uma delas é o Cube Map. Essa daqui é uma técnica de imagem pré-calculada do ambiente, sem capacidade de refletir o que está acontecendo em tempo real. Por isso, acaba sendo melhor aplicada em áreas estáticas, sem movimentos. Já a outra é o reflexo por espaçamento de tela. Esse reflexo se comporta como Screen Space Ambient Occlusion. Se a câmera parar de pegar, ele vai simplesmente começar a sumir. O destaque, no entanto, vai para o fato do jogo usar ângulos fixos de câmera. Como a câmera pouco se movimenta e as superfícies são escolhidas a dedo para refletir em tempo real com esse tipo de técnica, é muito raro encontrar um problema assim, além, é claro, da resolução do recurso estar dentro da média. É muito comum em jogos como os próprios Resident Evil, os reflexos que recebem a atuação dessa técnica aparecerem chiados ou com granulados. Essa é uma deficiência decorrente de uma baixa resolução no efeito que felizmente não tá por aqui em Demirium. O efeito foi muito bem aplicado. A gente pode involuntariamente até acabar criticando Demirium no Xbox Series S por ele não ter Ray Tracing, mesmo em um cenário em que o game roda em
em 30 quadros por segundo, com modelos de personagem bons, mas nada surpreendentes. Só que a gente não pode esquecer que todo esse padrão foi elevado a 2 e acontece simultaneamente muitas vezes. Para se ter uma ideia, no PC o Ray Tracing pode fazer com que a performance do jogo caia pela metade. Imagine o que ele faria no Series S se estivesse ativo. E no fim, é importante destacar que numa parede comparativa com o Xbox Series S, apesar de existir uma leve e sutil diferença em sombras ou texturas, algo que ocorre até por conta da menor resolução do console, ainda assim as versões são bastante equiparáveis na experiência geral. E claro, os 30 quadros por segundo são estáveis. Mas na sua opinião, vamos encerrar essa curva que a gente iniciou. Você acredita que o Ray Tracing deveria ou poderia ter sido implementado aqui, mesmo com toda essa responsabilidade mencionada, sabendo que a memória de vídeo do Xbox Series S, que é um dos principais recursos pro Ray Tracing e para manter toda a dupla realidade, é muito menor que a do Xbox Series X? Deixa aí no campo dos comentários o que você pensa acerca desse cenário, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.